Bom, hoje é 24 de outubro de 2022. Vamos tratar de duas teorias da administração de empresas que tratam da dependência entre empresas, que são, então, é uma literatura muito rica para quem trabalha com direito comercial, com contratos comerciais, relação interempresarial ou interorganizacional. Vou compartilhar a tela. Aí está, deixa eu colocar no modo de apresentação. Vamos lá. Então, é a teoria da dependência de recurso e a visão baseada em recursos, né? Teoria da dependência de recursos e visão baseada em recursos. Essas são teorias que elas nascem numa análise econômica organizacional, econômica e organizacional. Quando eu falo organizacional, eu falo de administração de empresas, de gestão, gerência, coordenação. Então, ela é uma teoria que nasce, é uma literatura que nasce nesse ambiente científico de estudos de economia e administração aplicados, né? E ele demonstra basicamente como as empresas se relacionam e o que isso causa a elas, a dependência que isso causa a elas, a questão de poder, questão de barganha, e como então isso é importante para nós que estudamos no direito, os contratos comerciais. Bom, a teoria da dependência de recurso, ela parte do pressuposto de que uma empresa depende, em termos operacionais, de recursos que controla, matéria-prima e conhecimento, ou seja, matéria-prima e pessoas, né? Então, as empresas, elas dependem disso, né? São recursos e ela vai controlar esses recursos para a operação poder andar. Existem recursos que ela não controla, ou seja, recursos que ela não possui, que ela não tem. E ela vai buscar esses recursos muitas vezes numa relação interempresarial, o que gera uma relação de dependência. Por exemplo, é o que acontece com o franqueado em relação ao franqueador. O franqueado, no fundo, ele é um cara que não tem um know-how, ele é um empresário que não tem um know-how e vai buscar esse know-how num outro empresário que tem, tanto tem que formatou, padronizou o seu negócio. Então, ela está essa relação de dependência de recursos, ela está muito presente nos contratos de cooperação e de colaboração. Por quê? Porque quando tu tem um contrato de compra e venda ou um contrato de prestação de serviço diretamente, são contratos em que tudo está definido. Quem tem o recurso, quem não tem o recurso, como vai ser pago, como vai ser entregue e o fim da operação. Agora, nos contratos de longo prazo, esse controle dos recursos está numa relação de longo prazo em que pode ser muito facilmente manipulado por quem tem o recurso. É o franqueador em relação ao franqueado, a indústria em relação ao representante comercial, a indústria em relação ao distribuidor, né? As plataformas em relação aos prestadores de serviços, as empresas de cosmético em relação ao marketing multinível que controla, né? Então, tudo isso nos mostra, né, que a teoria de dependência de recursos, ela é muito rica, né, numa relação em que os recursos, né, viram uma espécie de controlador, como uma empresa consegue controlar outra empresa a partir do fornecimento de recursos, sejam esses recursos tangíveis ou intangíveis, né? Como diz ali, sejam recursos, sejam matéria-prima ou conhecimento. Hoje isso acontece com a terceirização também. Há uma dependência de recursos. Então, a aquisição de recursos escassos, mediante ações empresariais colaborativa, na verdade, se trata de uma estratégia econômica que visa maximizar a eficiência da empresa. Então, a estratégia colaborativa, a estratégia cooperativa,
a rede de franquia, a rede de prestadores de serviços mediada por plataforma, a rede de representante comercial, a rede de distribuidor, todas essas redes são ações estratégicas com uma economicidade própria que torna atraente a própria rede, né? A rede as redes são ações estratégicas econômicas, são ações em que tornam a operação mais barata para todo mundo e que com isso se pode ter uma rede de atores econômicos interconectados. A literatura que desenvolve, então, a teoria da dependência de recurso é muito útil a nós, juristas, que tratamos desse tipo de relacionamento, que somos advogados de indústrias que possuem representantes comerciais ou distribuidores, que somos advogados de franqueadores, de associações comerciais com associados, somos advogados de plataforma, nos ajuda a entender o quê? Como, né, que é a relação de propriedades, de recursos dentro desses relacionamentos contratuais. Como é possível que o nosso cliente, né, que a indústria, o comprador, pode desequilibrar a relação contratual para os aderentes, né? O quanto esse desequilíbrio pode significar a própria sorte, a própria eficiência ou não da rede, afinal de contas, uma rede de franquias em que os franqueados não estão eficientemente adequados, é uma rede que tende ao fracasso. Então, como que o direito consegue compreender a relação de dependência dentro dessas relações contratuais e como nós conseguimos, então, fazer uma hermenêutica de todas as cláusulas contratuais que normalmente se aplicam para esse tipo de relacionamento e como, então, a gente realmente influencia, modifica e culturaliza essas relações contratuais com esse conhecimento. A teoria da dependência de recursos, como eu coloquei aqui, ela se aplica totalmente aos artigos 422, 423 e 424 do Código Civil, que é probidade, boa-fé e proteção dos contratantes aderentes. Já a visão baseada em recurso, ambas teorias são muito recentes, são da década de 90, né, e são endojurídicas, digamos assim, de fora do direito, mas ela nasce como uma das estratégias, das abordagens estratégicas sobre a eficiência econômica, né? Como que empresas mantêm um relacionamento estratégico e esse relacionamento estratégico significa significa eficiência econômica. Estratégia econômica é, né, estratégia empresarial, né, estratégia de ação econômica ou estratégia de relacionamento, contrato empresarial significa eficiência econômica. Se não fosse pela eficiência econômica, não haveria essa estratégia, não se pensaria nela. E a visão baseada em recursos é uma abordagem sobre estratégia competitiva entre empresas. Essa visão, a visão baseada em recursos, ela lê a empresa como um equivalente ao conjunto de recursos que possui. Recursos ativos, que são tangíveis e intangíveis. Muitos recursos são específicos apenas de algumas empresas e outros são escassos. Esses recursos escassos são os inativos. E é a existência de recursos escassos que faz com que as empresas vão ao mercado contratar. Essa contratação pode ser uma contratação de compra, uma contratação de tomada de serviço, ou pode ser uma contratação colaborativa,
cooperativa, que são as redes contratuais. A visão baseada em recursos é apropriada para examinar alianças estratégicas, né? Ou como as organizações contratuais em rede, porque é dessa combinação de recursos tangíveis e intangíveis que as relações cooperativas estratégicas são possíveis. É na complementação de recursos. O franqueado tem um recurso, o franqueador tem outro. O representante comercial tem um recurso, a indústria tem outro. E a combinação de recursos de forma não hierárquica, ou seja, não numa relação de sociedade ou uma relação de emprego, e também não numa relação totalmente aberta, como de livre mercado, compra e venda e tomada de serviços. É nesse entremeio entre a hierarquia e o livre mercado que as redes estão numa conjugação de recursos, né? Normalmente o parceiro Normalmente não, sempre o parceiro central ele vai ter recursos centrais e os parceiros periféricos vêm fazer aqueles recursos que já estão na periferia daquele sistema econômico, ou seja, já estão alcançando o consumidor. Normalmente as redes fazem isso, pelo menos as redes varejistas, né? Elas são muito parecidas, as duas visões. A teoria da dependência de recursos e a visão baseada em recursos são muito parecidas. A teoria da dependência de recursos, ela parte do pressuposto que a falta de recursos leva às parcerias entre empresas. Então, ela parte da falta de recursos. E a visão baseada em recursos, ela diz que as empresas devem desenvolver seus recursos internos para combiná-los com recursos de outras empresas para fazer parcerias. Ou seja, os dois objetivos são os mesmos: fazer parcerias, né? Só que uma parte da falta de recurso e a outra parte da existência de recursos internos que devem ser desenvolvidos para buscar parcerias. Então, são dois ângulos diferentes que são os objetivos são muito parecidos deles, né? As conclusões deles são muito parecidas, mas é legal entender os dois porque cada um tem a sua racionalidade, a sua explicação, e ambas servem para a explicação do que é direito contratual entre empresas, o que são contratos comerciais.